Já imaginou não precisar sofrer nem gastar com sua deficiência? Ter vantagens e benefícios com ela? Melhorar o seu quadro clínico, tendo maior independência, autonomia e liberdade? Para 90% das pessoas que têm algum tipo de deficiência, ou para quem cuida de alguém que tem alguma deficiência, isso pode parecer impossível. Que a vida se resume a gastar rios de dinheiros com medicamentos, exames, terapias, consultas. Além de para conseguir algum direito, cada um fala uma coisa, a gente sente correndo atrás do rabo e nada se resolve. Quando eu nasci, em 1984, minha sentença era uma só: ser vegetativo, acamado. Jamais poderia caminhar ou ter algum tipo de independência e autonomia. Não tinha garantia nenhuma de melhora. Mas minha mãe não se conformou com esse diagnóstico e resolveu arriscar. Não desistiu de mim, sem existir nenhum direito dos atuais direitos da pessoa com deficiência. E como foi bom ter arriscado. Por anos, minha agenda foi recheada com terapias, medicamentos, cirurgias, limitações. Mas graças a tudo isso, hoje eu consigo caminhar, trabalhar, dirigir e, acima de tudo, alcançar meu grande sonho, que era poder ter a minha independência, liberdade para ir aonde eu quiser, ter o lazer que eu quiser, poder dançar, viajar para onde eu quiser, totalmente gratuito, simplesmente por ser deficiente, e usufruir de todos os meus direitos. Até as pessoas da minha família se beneficiam dos meus direitos: isenção de IPTU, conta de luz, IPVA, ou simplesmente uma aspirina para dor de cabeça, que se eu quiser eu pego de forma gratuita para a minha família. Sem contar que hoje minha mãe dorme tranquila, sem se preocupar comigo. Ela pode ter o compromisso que ela quiser, quando ela quiser, e ser feliz do jeito que ela merece ser. Todo o dinheiro que eu ganho com fruto do meu trabalho, eu não preciso me preocupar em gastar com a minha deficiência. Posso gastar literalmente com o que eu quiser. E no final desse vídeo curto, você vai ter uma única certeza. E ela é: se você não fizer algo hoje, daqui 3 anos você vai se arrepender por ter deixado essa oportunidade de zerar os custos com a sua deficiência, melhorar o seu quadro clínico, desfrutar de todas as vantagens e benefícios para usufruir simplesmente por ser um PCD, uma pessoa com deficiência. Você vai aprender agora, gratuitamente, como mudar a sua vida e de quem vive com você, conquistando todos os seus direitos. Tenho direito ou não? Eu sou o Thiago Daniel, e para quem pegou o bonde andando, nessa semana aqui, eu vou contar para vocês o que você precisa para saber tudo, para você usufruir do seu direito e benefício totalmente de forma gratuita. Bom, se você não sabe o quanto você gasta com medicamentos, tratamentos e etc., preencha a planilha que a gente vai deixar aí disponível no link e descubra tudo que você gasta sem precisar. E o valor que aparecer na planilha para você, se você fizer o passo a passo que eu vou ensinar para você essa semana, que eu garanto a você que você vai conseguir eliminar esses gastos da tua vida e ainda descobrir muito mais direitos e benefícios que você nem imaginava e usufruir desses valores todos que vai aparecer na sua planilha para você aplicar no seu dia a dia. Bom, para quem não me conhece, antes de qualquer coisa, eu sou o Thiago Daniel, sou especialista na LBI, Lei Brasileira de Inclusão, desde 2002, 2001, estudo todas as leis que permeiam a acessibilidade. Desde então, fundador do Adequando Realidades, e também sou fundador da empresa Papyrus, responsável pela regulamentação, capacitação e gestão nas áreas de acessibilidade, saúde e segurança do trabalho, saúde, beleza e
neurociência. Do peito para cima pode não parecer, mas eu também sou deficiente físico e tenho 4 CIDs, tá bom? Para ser mais exato. Minha mãe teve complicações no parto e eu tive anóxia de parto. O que é anóxia de parto? É o famoso AVC dentro da barriga da mãe. Isso me causou um Apgar bem pouco, Apgar 3, e isso quer dizer que mamãe e eu quase morremos. Isso me causou epilepsia, a famosa EPI, afetou também todo o meu lado direito, tanto membros superiores quanto membros inferiores. Ou seja, eu sou completamente lascado. Eu comecei a palestrar quando eu tinha 17 anos, quando na escola, ali no recreio, eu tive uma convulsão. Para piorar, ali na frente dos meus amigos, estava jogando basquete. É claro que meus amigos ficaram um pouco apreensivos, receosos, e ali naquele momento eu queria ficar na minha, mas incentivado principalmente pela minha mãe, pelo meu neuro e também pela diretora da escola. Eu tive a primeira oportunidade ali de palestrar naquele momento para falar da minha condição, da deficiência, e principalmente mostrar que a minha condição era mais comum, tanto na epilepsia como na deficiência, mais comum do que as pessoas imaginavam, tá bom? Por ter familiares envolvidos na política à época, mamãe e um primo, eu fui incentivado por eles a participar das primeiras discussões sobre deficiência e políticas públicas, sobre PCD, PMR, à época. Foi aí que começou a despertar em mim, de verdade, o interesse em conhecer os direitos e benefícios da pessoa com deficiência e a sua importância. E querer saber mais, muito mais sobre direitos e benefícios. Então, por isso, eu sempre soube lidar com o meu direito e meu benefício. Eu só passei por uma humilhaçãozinha básica com relação à minha deficiência em conseguir meu direito e benefício. Foi a primeira vez que eu fui atrás de comprar um carro. Eu literalmente tinha 18 anos e na hora que eu cheguei ali na concessionária, o vendedor me desmereceu achando que eu não tinha nem condições e provavelmente olhou para mim, olhou para um deficiente e falou assim: esse aí não vai nem conseguir dirigir. Mas passou, depois nós conseguimos comprar o carro sem problema. De resto, qualquer benefício ou direito que eu fui atrás, eu consegui sem erro. Depois que eu abri a minha empresa Papiros, que desenvolve laudos e presta consultoria para empresas, eu acabei conhecendo muita gente que me cobrava e perguntava sobre os direitos da pessoa com deficiência. E como tem muita desinformação por aí, a verdade é essa, entre médicos, quanto nos órgãos públicos e funcionários públicos, porque na maioria das vezes você vai lá querer tirar uma dúvida e na verdade volta com 4 e depois desanima e aí nem quer mais ir atrás dos seus direitos. E para ser bem sincero, isso me enche o saco, porque as fontes de informações são ineficientes, muitas vezes trazem informações erradas. Foi por isso que eu comecei a ajudar, informando, tirando dúvidas e ajudando as pessoas através do Adequando. E como cada caso é um caso, literalmente, as pessoas dos órgãos públicos preferem dizer que não podem ou você não tem direito do que ir atrás e individualizar o caso. E na verdade não é culpa de ninguém, porque na verdade mesmo é uma condição de cada caso, é um caso. E eu sempre recebo as mesmas perguntas: Thiago, esse direito aqui eu posso usufruir? Eu tive meu benefício negado, como é que eu faço para usufruir desse? E esse aqui eu posso usufruir também? Não é só meu filho que pode usufruir desse, eu também posso? E foi aí, por tanta gente me procurar o Adequando, que eu decidi fazer essa semana, para que possamos ajudar as pessoas a conseguirem os seus direitos de fato. Porque não adianta nada você dar entrada num direito, estar com a documentação errada ou você não poder usufruir daquele tal direito. Então é justamente que a gente vai falar sobre isso hoje, agora. Pega papel e caneta para você não esquecer, para você não pular nenhuma informação e você de fato conseguir identificar quem é você na lei, você conseguir identificar
aonde não errar para você, de fato, usufruir do seu direito. Bom, a gente está aqui para falar para vocês o essencial, tá? O que é o essencial? Antes de você solicitar qualquer direito, solicitar qualquer condição que você queira na lei, que você veja e queira solicitar, que você acha que você tem direito, você precisa saber quem é você na lei, você precisa saber como se identificar na lei para solicitar e não errar, porque se você solicitar de forma errada, você vai primeiro perder tempo, que é o básico, e consequentemente, além de perder tempo, vai perder dinheiro, vai ficar irritado e depois, eventualmente, até não querer ir mais atrás. Então, o que diz a lei? A lei diz que a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13146 de 2015, ela estabelece um critério simples, que é bem simples, ele é médico, tá bom? É um critério médico para você saber se você é deficiente ou não. E o que caracteriza a deficiência na lei, tá? O que caracteriza a deficiência na lei são critérios técnicos, não é de lei, não é critérios subjetivos, é critérios técnicos. Graças a Deus a lei mudou, então hoje o que diz se você tem deficiência ou não, não é parâmetro biomecânico nem CID. Atenção, CID não é deficiência, CID não caracteriza deficiência. Aqui no Adequando ninguém vai sair com esse pensamento, tá bom? Então, o que caracteriza, afinal, se eu sou deficiente? Bom, é a sua capacidade funcional. Por que diz o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão? Ele diz que qualquer pessoa que tenha uma barreira de neuropsicológica, anatômica, fisiológica ou biológica que imponha a ele uma barreira que impeça que tenha condições de igualdade perante aos demais, essa pessoa é considerada pessoa com deficiência. Qual é a diferença de deficiência? Pessoa com mobilidade reduzida, pessoa com deficiência permanente. Para ser pessoa com deficiência permanente, você precisa ter uma deficiência que esteja na tua vida por mais de 2 anos e que qualquer tratamento intervencionista, né, qualquer tratamento, todo tratamento intervencionista intervém no seu corpo, mas qualquer tratamento que você já fez de alguma forma, você ou impossibilite a melhora, ou seja, de difícil melhora na tua vida, tá? E a condição funcional, ela é avaliada, na verdade, ela parte de 2 grupos, tá? Há condições de critérios simples, que é as condições básicas que a gente faz no cotidiano. Quais são? Se alimentar, tomar banho, ir e vir dentro de casa, se vestir e etc. E esse é o primeiro grupo. O outro grupo é as condições de avaliação funcional social. O que é a condição de avaliação funcional social? Se você consegue ir ao supermercado, se você tem condições de ir e vir, por exemplo, num bar, ter condição social, se você consegue pegar um ônibus, se você dirige e etc. Então, se divide nessas 2 condições. Então, a sua avaliação funcional que vai dizer se você é deficiente ou não e com que grau de deficiência você tem, é a avaliação desses 2 grupos. A avaliação primária, que é a condição mais simplória, aquela coisa, eu consigo tomar banho, eu consigo me vestir, eu consigo me alimentar, eu consigo transitar dentro de casa sem dificuldade. E há outro grupo, que é uma condição mais social, mais orgânica, mais uma condição de avaliação psicobiosocial, por isso que a avaliação saiu de uma condição biomecânica de CID para psicobiosocial. É essa avaliação que é a condição de como você se comporta na sociedade. Então, se você consegue pegar um ônibus, se você consegue dirigir, se você consegue ir ao supermercado, se você consegue ir a uma faculdade e etc.
E as avaliações de condição funcional, da vida funcional, que a avaliação de condição funcional, para vocês que não sabem, é uma condição inerente a todo mundo, não é só a pessoa com deficiência, tá? Essa é uma avaliação que a parte clínica, o pessoal da saúde faz com relação a qualquer pessoa. Eu, você, a mãe de vocês, a minha mãe, meus irmãos, qualquer pessoa tem essa condição de somos funcionais ou não. Tanto é que a condição funcional nossa, ela vai de 0 a 100, tá bom? Que é o 0 para extremamente limitado, a 100 por aquela pessoa que é 100% autônoma, que ela tem independência na sua vida do cotidiano, tá? E a condição de avaliação funcional, ela se divide lá em 4 critérios: restrições de participação, limitação de desempenho de atividades, impedimento de funções e estruturas do corpo, aí essa é a condição limitante, biomecânica, e fatores socioambientais, que é essa condição de avaliação que nós estávamos citando. Por que essa avaliação, essa condição de entendimento, quem é você, é muito importante? Porque sem essa condição de entendimento, quem é você dentro da lei, você não consegue entender quais direitos você tem e quais direitos você pode solicitar, tá? Eu costumo dizer aqui, costumo dar exemplos, inclusive nós falamos aqui de forma exaustiva daquelas deficiências ou direitos que são patologias que são invisíveis. Então, por exemplo, a ansiedade, depressão, o autismo, a epilepsia. Muitas vezes tem gente que acha que não tem direito, e tem, porque na verdade o que vai impor a pessoa ter o direito ou não é o CID, não é a pessoa não ter uma limitação física, é o que a patologia, o CID dela traz com limitações no cotidiano dela. Então, agora que você já sabe quais são os parâmetros para você conseguir identificar a sua deficiência, a sua patologia, é só colocar a mão na massa. Bom, agora que você já sabe identificar quem é você na lei, com certeza você está com muita dúvida. E é normal. E é justamente por isso que a gente está aqui. Então coloca aí sua dúvida, comenta aí ou vai lá nos grupos de WhatsApp, que eu vou responder todas as perguntas no vídeo de amanhã, onde eu vou ensinar a vocês o que 90% das pessoas erram na hora de pedir o seu benefício e seu direito. Porque tem gente que está esperando direito, por exemplo, do BPC 2, 3 anos, tem gente que está esperando outros benefícios 4, 5 meses, e a verdade é que se você entrar com a documentação certa, da forma correta, sabendo quem é você na lei, você consegue seus direitos aí, a maioria, em 30 dias, 20 dias, 15, tem muitos aí que você consegue em 15, 20 dias. Ou seja, dá para resolver a sua vida aí rapidinho, fazendo da forma certa, ou começando sem errar, né, galera, que precisa começar sem errar. Bom, se você não conhece o nosso conteúdo, a gente está no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e no site. É só jogar aí no Google ou nas plataformas Adequando Realidades. Espero que todos tenham gostado desse conteúdo de hoje e tem muito ainda por vir, tá? Espero que vocês fiquem preparados, porque a gente vai ensinar vocês literalmente a conseguir colocar no bolso no mínimo 15 mil reais por ano. Aquele abraço gostoso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.